Olá galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Conheci vocês há pouco tempo, por pouco tempo, mas já estou com saudade de vocês, viu? Bom, como estamos longe uns dos outros, né? A gente vai continuar na continuidade do conteúdo aqui pelas aulas à distância, online, tá? E aí, inicialmente eu queria revisar o que a gente estava vendo no capítulo, legal? Bom, a gente viu os ecossistemas, né? O que compõe um ecossistema são os componentes bióticos, ou seja, os vivos e os abióticos, não vivos, né? A gente viu que basicamente a gente pode dividir os ecossistemas em dois tipos, né? Ou ele é terrestre ou ele é aquático. Bacana? Legal. Depois a gente viu que ecossistema é formado por organismos vivos, né? Em um determinado ambiente. Legal. Dentro dos organismos vivos, a gente viu um tipo de interação só, né? Que é a interação de predação e herbivoria. E essa interação de predação e herbivoria forma a cadeia trófica ou a teia trófica, como a gente já discutiu como ela é formada, como ela é feita. Legal? Bacana. Outra coisa que a gente viu foi o ambiente, né? Então, nesse ambiente é onde os animais e os vegetais, né, vivem, tá? Esse ambiente, galera, ele é formado, é, ele é o ecossistema, né? Como tem aqui nessa folha da página 260, ecossistema. Bacana? Legal. E se você tem ecossistemas semelhantes, você pode reunir eles todos para formar um bioma. Bacana? Então, um conjunto de ecossistemas semelhantes forma o bioma. Bacana? Então, por isso que eu coloquei aqui ambiente relacionado com os biomas. Então, tudo que a gente está vendo tem uma ligação entre si, tá? Então, a gente vai focar hoje, a aula de hoje, sobre os biomas do mundo, tá? Então, aqui minha tela não vai pegar. Ah, pegou tudo aqui. Vai ter o mapa aqui do globo terrestre, né? Aqui, América do Norte, América do Sul, África, Europa, Ásia aqui, né? Oceania, tá? E aí, como as regiões são diferentes, têm características climáticas, morfológicas, geomorfológicas e assim vai diferentes, eu vou ter ambientes diferentes, vou ter biomas diferentes. E aí a gente vai detalhar aqui quais são os biomas e o que faz eles serem diferentes entre eles, tá? Então vou começar com essa página aqui, depois a gente vem para essa, tudo bem? Vamos lá então, ó. O primeiro bioma que a gente vai ver aqui, ó, é interessante dessa figura que ele relaciona o bioma na posição onde ele está. A tundra aqui, ó. A tundra, ela vai ser localizada nessa região aqui, na América do Norte, aqui é Estados Unidos, né, Canadá. Aqui, se eu não me engano, é o Alasca, isso, Alasca, tá? O que é o tundra, ó? A característica dele, tá? São verões curtos e invernos longos e rigorosos, tá? Então vai ter uma estação, a divisão de estação do ano vai ser com essa característica aqui, ó. Temperatura média desse bioma é de menos 12 graus Celsius. Então, é uma temperatura semelhante ao seu congelador da sua casa aí, tá? Obviamente, gente, é média, né? Então tem épocas que é mais quente, tem épocas que é mais frio. Mas na média, né, ele tem essa temperatura. O solo é permanentemente congelado e tem uma época do ano, que é o período do verão, que a vegetação volta a ser exuberante. Então as plantas, uma vegetação exuberante geralmente está relacionada com a floração. E a flor é uma estrutura que ela serve para reprodução, né? Então as plantas vão aproveitar esse período do verão para se reproduzirem, tá? Os vegetais típicos são pequenos vegetais, gramíneas e arbustos, tá? E aí vai ter esses animais aqui que são característicos. Então reparem que para caracterizar um bioma, eu tenho que ter algumas características. Eu tenho que ter a estação do ano, tá? A temperatura, o tipo de solo, ó, já são três características, ou como está o solo, tá? Aqui a vegetação típica e os animais típicos, 5 características, tá? Então a gente vai tentar ver essas 5 características para todos os biomas. Bacana? Bom,
o segundo bioma aqui é a floresta temperada decídua, tá? Esse decíduo aqui, a gente vai ver isso de novo lá nos biomas brasileiros. Ele quer dizer que quando as plantas perdem todas as folhas, tá? Que é esse caso aqui, ó, as plantas em uma estação do ano perdem todas as folhas, tá? Eu vou ter estações bem definidas aqui, então ou é inverno ou é verão, bem definido, bem separado, tá? Inclusive pode ter neve no inverno. A temperatura média é de 11 graus Celsius, né? A temperatura pra gente aqui já é frio, né? Eu vou ter principalmente árvores aqui, tá? E, como eu já falei, eles vão perder as folhas ao longo na estação do inverno, tá? E eu vou ter esses animais aqui bem característicos desse ambiente. Reparem, gente, que tudo está interligado. Então, o fator mais importante que define o bioma é o clima, né? Então, dependendo do clima, eu vou ter espécies de vegetais distintas, tá? Que conseguem sobreviver bem nesse clima. E esses vegetais vão determinar quais são os animais que estão ali, tá? Bacana? Então tá tudo interligado, beleza? O terceiro aqui, gente, ó, o deserto. O deserto a gente já conhece um pouco mais, né, do que os outros dois. É um ambiente que chove pouco, né? Eu vou ter desertos com altas temperaturas e desertos com baixas temperaturas, tá? Então, a gente tem sempre na mente que deserto é sempre um ambiente muito quente. Nem sempre, tá, gente? Pode ser que ele seja frio. O mais importante aqui é isso aqui, ó, chove pouco, tá? Se chover pouco, não tem vegetação que resista a isso, tá? Então, você vai ter esse ambiente bem escasso de vegetação. Bacana? Eu vou ter aqui, ó, como não tem vegetação, eu vou ter pouca entrada de material orgânico para ser decomposto. A gente já viu o que é decomposição no solo. Então eu vou ter um solo geralmente arenoso, tá? E com pouca cobertura vegetais. E aí eu vou ter esses animais aqui que são bem típicos desse ambiente, tá? Então veja que uma coisa vai sempre ligando com a outra. Por eu não ter vegetação, eu não tenho vegetação porque não tem chuva, eu vou ter um solo arenoso, tá? Então, isso aqui tá ligado a esse ambiente aqui, ó, deserto do Saara aqui. Bacana? Então, já vimos esses três biomas aqui. Vamos pro próximo aqui, os outros biomas, tá? Começar aqui de cima, ó. Floresta boreal. Deixa eu baixar aqui um pouquinho mais. Isso. Ou floresta de coníferas, né? Por que coníferas, professor? Porque as árvores aqui, ó, elas vão ter esse aspecto aqui, né? Ó, aspecto de cone. Ó, aspecto de cone, como se fosse um cone, tá? Aquela árvore de Natal que a gente conhece, tá? Então já é uma característica interessante desse bioma, esse tipo de vegetação aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó, a estação do ano com invernos longos e rigorosos e verões curtos, tá? Porém um pouco mais quente do que tudo que a gente já viu. A temperatura média fica em torno de 3,6, tá? Eu vou ter pouca variedade de vegetais ou pouca diversidade de vegetais aqui, tá? Poucas espécies, onde os pinheiros são mais abundantes. E eu vou ter esses animais aqui como predominantes nesse tipo de bioma aqui. Bacana? O bioma campus, ó. Então, tem esse aspecto aqui, ó. Tá nessa região da Mongólia, tá? Eu vou ter uma variedade de ecossistemas, tá? Então, já viu que ecossistemas, juntando ecossistemas semelhantes, eu vou ter o bioma, que é exatamente isso aqui. Eu vou ter uma vegetação de pequeno porte, tá? Como gramíneas e arbustos. E a gente consegue reparar aqui que domina muito mais gramíneas, tá? Tem poucas árvores e quando tem, estão muito longe uma da outra, né? E aí eu vou ter esse bioma com esse aspecto nessas regiões aqui do mundo, tá? A floresta tropical, é a floresta que a gente tem mais contato aqui no Brasil, né? Na maior parte do Brasil vai ter essa característica aqui. Eu vou ter, ó, regiões com temperaturas elevadas, então é quente, né? Chuvas abundantes
e praticamente durante todo o ano. Então é difícil eu conseguir definir uma estação que não tem chuva. Mesmo no inverno tem chuva, né? Vou retomar aqui, galera, que o vídeo parou sozinho, tá? Ó, então eu vou ter aqui, ó, chuvas durante todo o ano. Aí a gente tem a Amazônia e a Mata Atlântica, como eu já falei para vocês, que é um aspecto bem, uma floresta bem semelhante à nossa aqui, tá? Embora esteja dando exemplo aqui no local da Oceania aqui, tá? Aqui eu vou ter uma alta diversidade de animais e vegetais, uma quantidade grande de espécies, tá? E é isso aí, bacana? A floresta tropical. E por último, a savana, tá? A savana, ele vai ter esse aspecto aqui de grama, né? Em alguns locais mais planos e algumas florestas em locais mais montanhosos aqui, beleza? Eu vou ter uma quantidade grande de gramíneas, árvores e arbustos, tá? Eu vou ter uma estação seca que dura de 3 a 4 meses e o resto do ano é chuvoso, tá? Eu vou ter uma quantidade grande de animais herbívoros que se alimentam dessas plantas e de grande porte, inclusive, né? E carnívoros como os leões. E aí eu vou ter o cerrado no Brasil, que a gente vai ver na próxima aula, como exemplo desse bioma aqui. Bacana, galera? Então, como eu falei, a gente vê geralmente 5 aspectos para definir um bioma, tá? Eu vou pedir uma atividade, vou colocar uma tabelinha lá, e aí com as informações que a gente viu hoje aqui na aula, vocês vão tentar preencher essa tabelinha com as características de cada bioma. Bacana? A tarefinha vai ser só essa. Talvez não tenha todas as características aqui para vocês preencherem a tabelinha. E aí eu vou pedir para vocês pesquisar na internet para conseguir preencher essa tabela aí. Tranquilo? Valeu!